Saudações da família Spiegel e parabéns no seu 40º aniversário. Pastor Donaldo e Dona Beth Spiegel aceitaram o convite de estabelecer a sua igreja batista em Redonda. Donaldo e Beth são os meus pais. Eu sou Marta Spiegel. Meu pai e primeiro pastor da igreja em Redonda, o pastor Donaldo, faleceu em 2018. Minha mãe, sua viúva, Dona Beth Spiegel, escreveu um resumo de como sua igreja nasceu. O meu irmão, Davi Spiegel, e sua esposa Laura ofereceram correções do português nessa narração. Pastor Davi e Dona Laura atualmente são missionários em Brasília. O filho deles, neto do pastor Donaldo e meu sobrinho, o Daniel Spiegel, também tem uma palavra a lhes oferecer neste vídeo. Igreja Batista em Redonda. Imagina o seu início como uma semente plantada. Lerei 2 Coríntios 9:10. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que precisam. Ele as fará crescer e dar uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Logo após a chegada do casal Spiegel em Teresina, eles assumiram a liderança da Igreja Batista da Catarina. Os membros desejavam evangelizar em vários locais da cidade. Aqueles mais capacitados tomaram o desafio de semear e ajudar no crescimento espiritual do povo de Teresina. Assim foram fundadas a Igreja Batista da Primavera, a Igreja Batista Monte das Oliveiras e a Igreja Batista da Redenção. Um morador do bairro de Redonda andava vários quilômetros de bicicleta para levar alguns filhos para assistir os trabalhos da Igreja Batista da Catarina. Esse morador, o seu Braz, pediu ao pastor Donaldo para fazer cultos em sua casa. Agora, igreja, imagina essa semente plantada crescendo como uma videira ou uma árvore. Salmo 1, versículo 3. O homem bem-aventurado é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Pastor Donaldo e Dona Beth tomaram a decisão de cultivar essa obra fora da igreja-mãe, a Igreja Batista da Catarina. Júlia Araújo, uma jovem da igreja, obreira nos ensinamentos para crianças, ofereceu sua ajuda nessa missão. No início, os cultos em Redonda eram realizados cada sexta-feira à noite e a escola bíblica dominical aos domingos à tarde. A liderança na Igreja Batista da Catarina foi assumida por outros obreiros. E no primeiro domingo do mês de novembro de 1979, o casal Spiegel iniciou cultos dominicais, realizando cultos de oração toda quinta-feira em Redonda. Os membros da Igreja da Catarina ajudaram com a construção do primeiro prédio, que consistia de uma só sala. Os adultos congregavam nesta sala para a escola bíblica dominical. As crianças se juntavam com sua professora ao ar livre. E os jovens se reuniam na casa do seu Braz e Dona Maria, onde moravam todos da família Ferreira, que ficava logo ao lado. Haviam poucas casas no bairro. Não havia energia elétrica e a estrada que passava em frente mal servia para carros.
Apesar desses impedimentos, normalmente umas 45 pessoas assistiam à escola bíblica dominical e entre 50 e 60 compareceram todos os cultos de quinta-feira. 2 anos após, foi organizada a sua igreja no dia 31 de outubro de 1981. Essa igreja cresceu e em mais 2 anos tinha 95 na EBD, do qual 72 tinham menos de 15 anos de idade. Pastor Donaldo e Dona Beth dedicaram então seus talentos para alcançar as crianças. Escreveram programas e fizeram todos os enfeites para fantoches contar as histórias bíblicas. No mesmo ano foram construídas mais 4 salas e o batistério, e os planos foram iniciados para adicionar mais 5 salas. 5 anos depois da inauguração da igreja, já havia 80 membros e tinha 6 grupos missionários. Por exemplo, no grupo de mensageiras do rei, tinham 33 mocinhas de 9 a 15 anos. Foi uma bênção quando o governo, depois de enchentes, providenciou terreno e material para a construção de casas no outro lado da rua, em frente à igreja. 5.000 pessoas se tornaram um desafio para plantar mais sementes. Em seguida, veio a energia elétrica e uma estrada boa para a comunidade. Por fim, igreja, imagina aquela semente que foi plantada e cresceu, dando frutos. No Evangelho de João, Jesus diz as seguintes palavras: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A igreja em Redonda cresceu e mobilizou outros trabalhos fora da sede. O resultado foi a organização da Igreja Batista do Parque Itararé, fruto do árduo trabalho dessa igreja em Redonda. Pastor Donaldo e Dona Beth se aposentaram em 1989, concluindo sua obra cristã no Brasil. Os membros de sua igreja se mantiveram fiéis e outros pastores, com uma grande visão, continuaram o ciclo de cultivo na igreja em Redonda, semeando, cuidando das plantações e ajudando na colheita dos seus frutos até o alto ponto onde vocês se encontram hoje. Novamente, nossos parabéns a todos da Igreja Batista em Redonda nesta comemoração dos seus 40 anos de vida. Que Deus os abençoe nos anos vindouros. das pessoas, inventa a miséria, rebate o